Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nesta manhã, desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Faço este cumprimento aos irmãos que estão presentes conosco aqui nesta manhã, para acompanharem o ensinamento da Palavra de Deus da Escola Bíblica Dominical, e estendo este cumprimento a todos os irmãos que neste momento nos acompanham também dos seus lares, em que estamos hoje estudando a lição de número 3, cujo título é Eleição e Predestinação. Antes, porém, de dar início propriamente ao assunto, quero pedir licença aos irmãos que estão aqui para me dirigir especialmente aos nossos irmãos que estão em casa e pedir que todos que estão acompanhando esta programação possam nos ajudar, nós da ADMA, os irmãos da comunicação, que têm feito um trabalho brilhante, extraordinário, digno de todo o nosso respeito, e para que nós possamos evoluir ainda mais, continuar avançando nessa perspectiva de levar a palavra de Deus de forma ilimitada aos quatro cantos da terra, nós precisamos que os irmãos, especialmente os membros da ADMA, estejam envolvidos nesse projeto. E é muito simples. A primeira coisa que você precisa fazer para nos ajudar toda a equipe da comunicação, é se inscrever no canal da TV ADMA. Eu penso que todos os membros da nossa igreja, da ADMA, devem estar inscritos, especialmente nesse tempo que estamos vivendo, cuja boa parte do nosso culto, da programação, de tudo que está sendo produzido pela igreja, tem sido transmitido por esse canal. Então, todos nós gostamos de assistir programações, pregações pelo YouTube, e as programações e as mensagens que passam ou que são transmitidas pela TV ADMA passam pelo crivo do pastor presidente dessa igreja. Então é um material que vai abençoar e edificar a sua vida. Então eu dedico estes primeiros minutos para te pedir, faça a sua inscrição, clique aí no linkzinho, não é? No botãozinho vermelho que está aí abaixo, acredito que aqui mais ou menos, no vídeo. Se inscreva, compartilhe este vídeo, se ele te abençoar, compartilhe com outras pessoas, e vamos ajudar a TV ADMA a crescer e alcançar mais vidas para a glória de Deus. Tendo dito isto, vamos lá. Estamos hoje diante de um dos temas, eu vou usar uma expressão que é corriqueira, apesar de não gostar muito de aplicá-la ao âmbito sagrado, mas um dos temas mais polêmicos da Bíblia Sagrada, ou melhor, dos colégios, das escolas, faculdades, institutos teológicos. A eleição e a predestinação. Nós estamos estudando este trimestre sobre a igreja eleita. E hoje o assunto é sobre a eleição e a predestinação. Já de antemão antecipo que, obviamente, esta eleição e esta predestinação diz respeito justamente à igreja. Estamos falando, portanto, da eleição e a predestinação da igreja. Como disse, muita polêmica, muito questionamento, muito debate teológico se tem travado em torno desse assunto. Eu, particularmente, não sou afeiçoado dos debates teológicos. Na verdade, não gosto, esta é a expressão, especialmente este. Este é o que eu tenho maior aversão, para não dizer antipatia. Porque de todas os compêndios teológicos que geram alguma discussão dentro da igreja, este sobre a eleição e a predestinação é o que tem causado maior dano à igreja. Pouco proveito tem trazido.
nada de frutífero tem produzido, mas tem trazido um dano que em alguns casos torna-se até irreversível, razão pela qual eu justifico aqui a expressão que eu usei da minha imensa antipatia por este debate teológico. Ele não produz nada benéfico para a igreja. Pelo contrário, o que ele tem produzido com o passar dos anos é uma cisão, uma divisão, uma ruptura na unidade da igreja, que desde a eternidade sempre foi o projeto de Deus para a igreja, a unidade. Mas estamos diante de um tema que trabalha contra a unidade da igreja proposta por Deus, de maneira que eu não poderia ter nenhuma simpatia por ele. Não pelo tema, pelo debate gerado em torno do tema. Por essa razão eu não gosto desse tipo de debates, não entro nessas questões, só estou dizendo aqui de forma introdutória, para que fique claro que nós estamos na escola bíblica dominical e não na escola teológica. Estamos na escola bíblica. A nós interessa única e exclusivamente aquilo que gira em torno da Bíblia e não o que gira nas cadeiras, nas cátedras teológicas. Porque quando nós tratamos dos assuntos bíblicos, nós estamos com a nossa fé embasada naquilo que é a verdade inerrante, infalível, naquela que é a palavra imutável, e a nossa fé está firmada naquele que um dia morreu, ressuscitou, está vivo para todo sempre, em breve voltará para nos buscar. Enquanto que os debatedores teológicos que gostam de debater este tema, infelizmente, eles estão ancorados em dois defuntos, que eu aqui não quero sequer citar o nome deles, porque não temos objetivo nenhum de exaltar homens, a não ser o nome bendito e santo do Senhor Jesus. Então, quando falamos da Bíblia, falamos de Jesus. Quando entra os debates teológicos, repito, é uma briga sem fim para enaltecer propostas levantadas por dois que continuam mortos e aguardando, espero, o arrebatamento da igreja. Mas vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre este assunto. Eleição e predestinação. A introdução da nossa lição diz o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então, percebam, o objetivo primário da nossa lição de hoje é entendermos o mais profundamente possível o significado conceitual, bíblico e também histórico pentecostal dos termos eleição e predestinação. Nós vamos entender como eles se relacionam entre si e qual o relacionamento deles com a soteriologia, que é a doutrina da salvação, o plano divino para a salvação. Eu quero lembrar os irmãos, estive aqui na primeira lição, a lição que deu abertura a este trimestre, tratando justamente da apresentação da revista que nós estamos estudando. Estamos estudando sobre a igreja eleita. Este termo é muito importante que todos tenham gravados, os que estão aqui, os irmãos que nos acompanham em casa. Estamos girando em torno do tema central, que é a igreja eleita. E nós vamos falar então agora, sair um pouquinho da eclesiologia, ou seja, o assunto pertinente exclusivamente à igreja, e começaremos a tangenciar a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Mas essas duas doutrinas se encontram, haja vista que a salvação, ela é um privilégio da igreja. Então, o projeto de salvação que Deus tem proporcionado à humanidade passa pela igreja. Não estou com isso querendo dizer que a igreja salva, mas estou com isso querendo dizer que aquele quem salva, ele reúne os salvos
na sua igreja. E não falo também com isso apenas da igreja visível, mas aqueles que em Cristo são salvos, são participantes da sua igreja, a igreja universal, a igreja invisível, a igreja triunfante, a igreja que será arrebatada. Então, salvação e igreja, elas andam juntas. Por quê? Porque Deus preparou ou projetou a salvação da humanidade, e esta salvação passa pelo projeto também desenhado por Deus antes da fundação do mundo, chamado igreja. Precisamos entender então, nós vamos estudar paralelamente e perceber como caminham junto até o final. Projeto salvação e o projeto igreja. Salvação e igreja. Então, todas as vezes que usarmos esses termos, eleição, predestinação, ou termos correlatos que tenham a ver com salvação, eles estão ocorrendo paralelamente à igreja. Não perca isso, irmão. É muito importante para que você entenda à luz da Bíblia e não à luz do que se dizem por aí, pelo YouTube, enfim, nos livros, mas à luz da Bíblia. Paralelamente à eleição, paralelamente à predestinação, à igreja. Então vamos aos nossos tópicos. O primeiro deles diz-nos que, ou vai nos dizer que os eleitos, ou somos eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. E o parágrafo que abre este tópico, antes dos subtópicos, o parágrafo que abre este tópico diz assim: a dádiva da eleição precede a nossa existência. Isso é muito importante também. A dádiva, a bênção da eleição, de ser eleito. Depois eu vou trazer os conceitos, o próprio comentarista trará, mas eu tenho que chamar sempre a atenção. Eu já disse a vocês, eu gosto da caneta, eu venho riscando. Livro, Bíblia, não sei você, mas para mim é para riscar, é para escrever, é para anotar. Então eu recomendo, oriento a que faça. E aqui eu estou dando já um ponto importante a ser destacado. A dádiva da eleição, ela precede, ou seja, ela vem antes do que? Antes da nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Então o termo aqui, este parágrafo, está falando da eleição, que esta eleição ocorreu em um tempo muito anterior à nossa existência, anterior inclusive à fundação do mundo. A data exata é impossível de nós aqui darmos, porque estamos falando de eternidade. A gente pode falar do ponto anterior a Bíblia diz que é antes da fundação do mundo. Quando antes? 1000 anos antes? 1 milhão de anos antes? 10 bilhões de anos antes? Estamos falando de cronos, o nosso tempo. Não dá para precisar em que etapa, em que momento, em que era. Não temos como dizer em que momento ocorreu, mas podemos afirmar que foi antes da fundação do mundo. E mais uma vez, para corroborar aquilo que eu estou aqui dizendo, e eu vou caminhar até o final batendo nessas duas teclas, eleição e igreja, para corroborar o fato de que a eleição ocorreu antes da fundação do mundo. Eu já gostaria de ler com os irmãos também, os que aqui estão, bem como aqueles que estão nos acompanhando em casa, no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, no seu capítulo de número 13 e o versículo de número 8. Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 8, ele diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Perceba que aqui o capítulo 13 trata do anticristo, que estará atuando no período da tribulação, a grande tribulação.
E aí diz-se então, nesse contexto, que muitos estarão sendo por ele perseguidos, mortos. Alguns se dobrarão, receberão a sua marca, o seu sinal, e inclusive o adorarão. Então o versículo 8 diz que adoraram a besta, é o anticristo, todos os que habitam sobre a terra. Está falando do período da tribulação. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Quem são aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida? A igreja, a qual não estará aqui. Por isso não sofrerá esse dano que aqui está sendo relatado. Mas aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, Cordeiro este que foi morto antes da fundação do mundo. Então perceba, o sacrifício de Cristo que se materializou no tempo, há 2000 anos atrás, mas o sangue que foi vertido aqui, há 2000 anos atrás, este sacrifício já foi recebido por Deus antes da fundação do mundo, porque para Deus o Cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. Eu sei que é complexo, eu sei que vai para além do nosso entendimento, da nossa capacidade de alcançar, ultrapassa as nossas limitações, mas a Bíblia está falando que antes do mundo ter sido criado, antes de Adão ter sido colocado no mundo criado, antes de Adão ter pecado, antes de haver a necessidade da redenção do Adão que pecou, que foi colocado no mundo que foi criado, antes de tudo isso, Deus já havia entregado o Cordeiro para morrer e providenciar a redenção do homem que sequer tinha sido criado, sequer tinha sido colocado no espaço que também não tinha sido criado, que era o mundo, sequer tinha pecado, mas Deus já havia providenciado a sua redenção, de maneira que fica claro e evidente que o plano, ou os planos, os projetos, os decretos divinos, não são arranjos de última hora. Deus não está um passo atrás do inimigo, tentando consertar os estragos que Satanás vem fazendo. Não, Deus já antecipadamente providenciou a salvação. Salvação essa por intermédio do Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então fica claro para nós que a igreja, que é resultado do sacrifício de Cristo, ela também está no projeto divino antes da fundação do mundo. Então, tal qual a eleição, a salvação foi proposta antes da fundação do mundo, a igreja também estava nos planos de Deus antes da fundação do mundo. Mais uma vez aqui, paralelamente, estão a igreja e o plano da salvação. O primeiro subtópico fala sobre a eleição divina. Vamos lá. Eleição traz a ideia de escolha. Quando nós falamos de eleição, a palavra que nos vem à mente é escolha. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em quem fomos escolhidos? Está aí a pessoa em Jesus. Por isso, a eleição é cristocêntrica, porque ela gira em torno de uma pessoa. Deixa eu abrir aqui rapidamente um parêntese. Se nós formos pensar em eleição de forma pessoal, que é o grande equívoco daqueles que acreditam diferente de nós, aqui eu quero dizer isso respeitosamente, mas defendendo a forma que cremos, pois cremos que estamos baseados na Bíblia Sagrada. O grande equívoco é pensar numa eleição pessoal, mas quando eles pensam em uma eleição pessoal, eles pensam que esta pessoa são os indivíduos que são salvos. Então, a salvação pessoal ao pastor Elias, a pessoa, ao presbítero David, pessoa. Quando nós pensamos pela Bíblia em uma salvação, uma eleição pessoal, a pessoa que devemos ter em mente não é a pessoa dos indivíduos, mas é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, a pessoalidade da eleição está vinculada à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso a salvação é cristocêntrica. Isto não é complicado de entendermos. Você pode olhar aí agora mesmo para a leitura bíblica em classe. O primeiro versículo que lemos diz: como também nos elegeu nele.
Então, a pessoa em questão aqui é Ele, é Cristo, eleitos nele. A pessoa em questão, repito, é Cristo. Então, uma salvação pessoal, ela só é possível na pessoa de Cristo, de maneira que quem está em Cristo, este desfrutará da salvação pessoal, porque a salvação pessoal está vinculada à pessoa de Cristo. Repito, quem está nele, em Cristo, desfrutará da sua salvação pessoal. Fora de Cristo, impossível, porque a salvação, primeiro, está aí, o aspecto, em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso a salvação é cristocêntrica, não há salvação fora dele. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Nós não existíamos, mas Cristo já existia, e a salvação é nele. Então ela já foi traçada lá, ainda antes do período da nossa existência, mas aquela pessoa, a pessoa na qual a salvação está intrinsecamente relacionada, já existia, haja visto ser eterno, Cristo. Então, antes da fundação do mundo, qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então a salvação, ela é cristocêntrica, a eleição, ela é cristocêntrica, está vinculada à pessoa de Cristo. Ela está para além do tempo humano, cronológico, antes da fundação do mundo, e ela tem um propósito. A eleição, quem nos acompanha aí, tem um propósito. E eu quero ler com os irmãos, vamos lá aos Efésios, mesmo capítulo 1, porém a nossa leitura bíblica em classe, ela começa no versículo 4. Só que eu quero retroceder alguns versículos, para que a gente contextualize e entenda, a razão deste versículo 4, ele está vinculado a um contexto mais amplo. Então eu quero começar do versículo 1, aos Efésios, capítulo 1, versículo 1. Aqui é a saudação de Paulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Vamos ver para quem Paulo está escrevendo, ou a quem é o destinatário, quem são os destinatários desta epístola. Aqui diz, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Se eu fosse perguntar aos irmãos, o que os irmãos entendem por um grupo que se reúne e que são chamados de santos e fiéis em Cristo Jesus. Qual é o nome que nós damos para o grupo de pessoas santas e fiéis a Jesus, que se reúnem para adorá-lo, para louvá-lo, para cultuá-lo, para aguardá-lo? Qual o nome que nós damos ao grupo de pessoas que tem essas características? Igreja. A igreja é formada dos santos, pelos santos. A igreja é formada pelos fiéis a Cristo Jesus. Então Paulo está escrevendo à igreja. Ele poderia usar outras palavras. Paulo, a igreja que está em Éfeso. Mas ele preferiu usar um termo mais bonito, um termo mais rebruscado, não é? Um termo que eleva mais a condição, a membresia daquela igreja, santos e fiéis em Cristo Jesus, mas é a igreja. E ele segue no versículo 2, a vós, igreja que está em Éfeso, santos e fiéis em Cristo, a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, nós a igreja, nós os santos, nós os fiéis, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também perceba que aqui não é a pessoalidade, me elegeu, nós, igreja, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então o propósito da igreja aqui na terra é ser santa e irrepreensível. Não tem outro grupo de pessoas que foi chamado para ser santo e irrepreensível neste tempo, senão a igreja. O tempo todo, o assunto, as terminologias, as expressões, as colocações giram em torno,
giram em torno da igreja. Isso precisa ficar muito claro. E eu não vejo porque não há claridade nisso aqui. Não consigo perceber nada de obscuro em tudo isso daqui. Quero até antecipar os irmãos, para me dedicar para a aula de hoje, eu busquei ser criterioso e fazer algo que costumeiramente não faço. Geralmente, quando me preparo, eu lanço mão de livros, comentários bíblicos, comentários teológicos. Desta vez eu quis ficar bem livre de informações de terceiros. Quis ficar exclusivamente na Bíblia. Não que não seja bom ter a luz que é lançado por outros homens de Deus com mais experiência, com mais estrada, com mais conhecimento para compartilhar. Mas eu quis vir aqui esta manhã completamente desprovido de uma informação direcionada de um teólogo A, teólogo B, vertente A, vertente B. Estou procurando, e os irmãos devem estar percebendo, ser exclusivamente bíblico. E é muito claro quando nós somos exclusivamente bíblico. As confusões são quando nós saímos da Bíblia. Os debates giram quando nós saímos da Bíblia. E por isso, repito mais uma vez, por que é que eu não gosto deles? Porque eles fogem da Bíblia e querem ressuscitar pessoas que já morreram, debatendo as suas teses e se esquivando da clareza, da simplicidade das Escrituras. E eu não vou fazer isso hoje, vamos ficar simplesmente na Bíblia. Estamos numa escola bíblica. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ok, aqui nós temos um comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal. Nela nós temos a seguinte afirmação: a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. Ok, é o que a Bíblia acabou de dizer e nós acabamos de ver. E que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Deixa eu abrir aqui rapidinho, que eu vou compartilhar com os irmãos aqui um conceito, e vou pedir ajuda dos nossos companheiros ali, Enoque, PC, essa turma aí da comunicação fantástica, merece aqui toda a nossa consideração e respeito. Então, vou pedir ajuda dele aí, provavelmente vai aparecer, quem está com o celular aí, me ajude, se aparecer, você dá um ok, presciência. Eu gostaria do conceito da presciência, para quem está em casa poder acompanhar. Quem está aqui, eu vou explicar, claro que vai acompanhar também quem está em casa, mas para que possa anotar, esse conceito é muito importante. O que nós entendemos por presciência? Porque terminamos aqui dizendo que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Nós vamos explicar o conceito de presciência. Deve estar aí no rodapé, né? Já deve estar aí, está ok. Vamos ao texto bíblico e eu vou explicar o que é presciência junto com o texto. Há uma referência bíblica aí logo à frente, que é a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo de número 2. Vamos ver o que nos diz aqui o apóstolo Pedro. Eu gosto de contextualizar, então versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, sua apresentação aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, mais uma vez, nós temos aqui o grupo de pessoas para quem o apóstolo Pedro está direcionando a sua epístola. A quem ele está escrevendo. Ele diz, eleitos, eleitos segundo, eleitos de acordo, eleitos em conformidade com a presciência de Deus. E aí então está o conceito de presciência. O que é presciência? Muito simples, significa conhecimento de algo antes que aconteça ou exista. Ter presciência, possuir presciência, é conhecimento prévio, conhecimento antecipado, conhecer algo antes que isso aconteça, antes que exista.
Deus é presciente. Haja vista que a presciência, ela está englobada no atributo exclusivo de Deus, que é a onisciência. Se um ser é onisciente, e Deus é o único ser, a divindade santa, exclusivamente dele, o atributo de onisciência, um ser que é onisciente, naturalmente também é presciente. Porque se onisciência significa saber todas as coisas, a presciência nos diz que, além de saber tudo, sabe de tudo antecipadamente, antes que aconteça, antes que se materialize. Então é importantíssimo entender a sequência em que os eventos ocorrem. E eu chamo muito a sua atenção. Fique tranquilo, eu sei que eu estou despendendo bastante tempo no primeiro tópico, porque na verdade o coração do nossa lição de hoje é o primeiro tópico. Os demais, eles se desenrolam muito facilmente quando nós entendemos tudo que estamos aqui apresentando. Aqui está o grande entrave para alguns. Então, vou continuar dedicando mais tempo aqui. Então, observe. Nós temos que entender a ordem. E eu vou pedir mais uma vez a ajuda aí da equipe de comunicação que eles vão colocar ali. Para quem está aqui, eu vou dizer, a ordem é a seguinte. Nós temos os termos que eu estou falando aí. Presciência, eleição, predestinação. E aí a pergunta é, qual é a ordem dos eventos? Deus primeiro predestinou, aqueles que Ele predestinou, Ele elegeu, e depois de ter predestinado e elegido, conheceu. Seria esta a ordem? Predestinação, eleição e presciência? Ou seria eleger primeiro, predestinar os eleitos, depois conhecer, presciência? Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. A ordem com que se desenvolve, com que se desenrola este plano de Deus, faz todo sentido para nós. A primeira coisa que ocorre, é fácil também de compreender, se Deus é presciente, antes de que coloque-se algo em prática, Ele já sabe, Ele já conhece, Ele é presciente. Deus conhece tudo antecipadamente. Isto é intrínseco a Ele, isto não é um ato, isto é inerente ao ser. Ele simplesmente é presciente. Ele não se faz, ele é presciente. Então é algo intrínseco do ser. A presciência de Deus, o conhecimento pleno, absoluto, total e antecipado de todas as coisas, é algo que é natural, é da natureza de Deus, é intrínseco dele. Então, a primeira coisa é a presciência. Usando o seu atributo de presciência, preste atenção, antes da fundação do mundo, antes da criação de Adão, antes do pecado, antes da geração das famílias, dos povos, das nações, antes do fim das eras chegar e o grande trono branco se apresentar, tribunal de Cristo bem antes de, enfim, todo o desenrolar escatológico como conhecemos, antes de tudo isso, na eternidade, quando só havia a Santíssima Trindade, sequer os anjos haviam sido criados, Deus já sabia de tudo. Já sabia, inclusive, preste bem atenção, quem iria se salvar e quem não iria se salvar. Estou falando apenas aqui de conhecimento. Não pense, quando eu falo de conhecimento, de interferência divina, intervenção divina. Estou falando apenas de conhecimento. Deus sabe. Ou será que tem alguém que acredita contrário a isso, que Deus não sabe? Será que Deus não sabe qual é o meu destino eterno? Será que Deus não sabe qual é o seu? Qual é daquele que está em casa nos assistindo? Qual é o do pecador? Pode ter o mais vil pecador que eu acho que vá para o inferno, mas Deus sabe o que vai acontecer na vida dele nos próximos minutos, horas, dias, meses, anos. Ele pode se transformar, mudar de vida. E vice-versa, alguém que hoje é uma pessoa irrepreensível aos nossos olhos, pode também virar ao contrário. Deus sabe de tudo isso. Então estamos falando de conhecimento prévio. Não estou falando de intervenção, de interferência. Então a presciência ocorre primeiro. Uma vez que Deus sabe os que se salvam e os que não se salvam, ainda não estamos colocando também mediante ao que, a partir do que, mas simplesmente que Deus conhece, simplesmente que Deus sabe. Então, uma vez que Deus sabe,
quem são aqueles que vão se salvar, a estes que se salvarão, aos quais Deus já sabe quem são, a estes Deus elege. Deus não elege primeiro, elege depois de conhecer. Então Deus já sabe quem vai se salvar. A esse que vai se salvar, Deus elegeu. Aos eleitos, Ele predestinou. Aí nós temos a predestinação. Eu vou continuar explicando isso, mas primeiro tem esse passo a passo: presciência, eleição, predestinação. Primeiro a presciência, em segundo lugar a eleição e finalmente a predestinação. Olha que interessante. Eu vou um pouquinho adiante, mas eu vou voltar já nesse ponto. Mas o segundo subtópico vai me dar mais base aqui para eu retornar e a gente possa avançar. As condições da eleição. Bom, pastor Márcio, está dizendo que Deus primeiro conhece, depois elege. Ok, a presciência, é claro, é algo simples de entender. Deus sabe tudo, resumindo, sabe tudo e sabe de tudo antecipadamente, isso é presciência. Agora vamos falar da eleição. Deus elege aqueles que Ele sabe antecipadamente que se salvarão. Mas quais são as condições então desta eleição? A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. A oferta de Deus para a salvação, ela é a todos, não a um grupo, a todos. Mais uma vez aqui está um entrave: a predestinação fatalista, que vincula a predestinação pessoal. Deus predestina um para a salvação e outro para a perdição. Se isto for verdade, o restante, tudo que vamos falar aqui à frente, não passa de um grande teatro divino, não passa de uma grande brincadeira de Deus conosco, se isso for verdade. Porque vamos ao texto que está aí. Pega a sua Bíblia mais uma vez, a primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Perdão, capítulo 2, é a partir do versículo 4. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo de número 4. Veja bem, mais uma vez para entendermos o contexto. O apóstolo está falando sobre a necessidade de fazermos orações por todos os homens, todos. E aí Paulo diz: Admoeste, vou voltar no versículo 1. Admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Interessante isso aqui, Deus, nosso Salvador. A gente sempre fala Jesus, o nosso Salvador, mas Deus, o nosso Salvador, sim, Jesus é quem cumpriu o projeto da salvação, mas quem projetou foi Deus. O arquiteto da salvação é Deus. Aquele que cumpre a obra salvífica na cruz do Calvário é Cristo. Mas o Pai também é Salvador, o Filho é Salvador, o Espírito Santo é aquele que nos cela, é aquele que nos ajuda, também é Salvador. A Trindade a divindade é Salvadora. Então Deus Salvador. Interessante nós observarmos agora que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Opa! Nós temos um Deus onipotente. Ele pode todas as coisas. E este Deus é Salvador. E este Deus que tudo pode, que é Salvador, quer que todos os homens se salvem. E eu não posso deixar de perguntar: e por que todos os homens não se salvam? Se Deus é onipotente, é Salvador, e a vontade dele é que todos se salvem. O que está faltando para todos se salvarem, então? O que falta, irmã Maria Rocha? A senhora que vai me responder isso aí.
Seria uma grande piada, né? É o que eu estou dizendo, seria um grande teatro, uma brincadeira. Deus dizer, eu quero que você se salve, é o meu desejo, eu posso te salvar, eu sou onipotente, sou eu quem determino previamente quem se salva e quem se perde, e eu quero que você se salve. Mas por que não vai ser salvo? Deus tanto quer que todos se salvem, que a sua demonstração gritante da sua vontade de alcançar a humanidade salvando a todos, é o maior gesto de amor jamais visto. Deus amou o mundo de tal maneira, o desejo de Deus de salvar a todos, o desejo de Deus de resgatar a todos, é manifestado através do gesto mais sublime de amor manifestado. Ele entrega o seu Filho para quê? Para quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? Para que todos aqueles que nele creem. Aí nós temos uma condicionalidade. Para todos aqueles que, preste atenção, nele. A pessoalidade da salvação, nele. Todos aqueles que nele. Então o projeto de salvação de Deus para a humanidade chama-se Jesus. Deus entregou o seu Filho e Ele quer que toda a humanidade esteja nele. Agora, se a humanidade não quer estar nele, aí entra o livre-arbítrio. Nós vamos falar sobre isso também logo à frente. Mas a manifestação da vontade de Deus, eu quero que todos se salvem, eu quero que todos se salvem, mas não é prerrogativa minha, Deus, determinar quem se salva e quem se perde, quem se salva e quem se perde. Não é prerrogativa minha, Deus, predestinar os que vão se salvar, os que vão se perder, porque se fosse pelo fato de eu querer que todos se salvem, todos se salvariam, mas eu quero tanto que todos se salvem, que eu vou demonstrar isso de uma forma gritante. Eu vou entregar o que eu tenho de mais precioso para salvá-los, o meu Filho. Agora é simples o passo da humanidade, é só aceitá-lo, é só estar nele. Simples, o projeto é simples. Deus deu o seu Filho. Quando? Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O projeto da salvação, que passa pelo Filho, o tempo dele é paralelo ao tempo da existência do projeto igreja, antes da fundação do mundo. Agora, já que eu citei João 3,16, vocês sabem que eu não gosto de texto fora de contexto, então vou a ele com vocês. Todos sabemos, mas caso alguém não saiba, tenha alguma dúvida, esta pregação é a mais poderosa das Escrituras, não que tenha alguma menos, mas é o coração da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Esta mensagem está sendo pregada por Jesus, o próprio que está sendo, ou que foi entregue. Ele está pregando a Nicodemos, todos sabemos disso. Mas como é que começa este diálogo entre Jesus e Nicodemos até chegarmos a este ponto central? Porque o assunto gira em torno então da salvação. E Jesus vai dar aqui, vamos dizer, encerrar o assunto, fechar a questão da salvação no versículo 16. Mas como é que começa? Versículo 1: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha o que Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A condicionalidade aí, novo nascimento, regeneração, nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. Jesus está passando a responsabilidade. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, não pode ter esperança de um dia estar com Deus. Ou seja, não pode ter esperança de fazer parte do grupo dos eleitos. Não pode ter esperança de fazer parte do grupo dos predestinados à salvação. Como é que eu faço para fazer parte dos eleitos?
Como é que eu faço para fazer parte do grupo predestinado à salvação? Jesus está dando a condição: aquele que nascer de novo terá direito. Aquele que não nascer de novo não terá direito. E se Jesus está entregando a condição, está passando para Nicodemos a responsabilidade, não apenas a Nicodemos, ali é um diálogo pessoal, mas Nicodemos está representando toda a humanidade, porque no final ele vai dizer todo mundo, está representado por Nicodemos, que quer alcançar a salvação, e Jesus está dizendo: isso é impossível, a não ser que haja regeneração, novo nascimento. É claro que quem regenera é o Espírito Santo. É claro que quem gera de novo é o Espírito Santo. Quem faz esta obra é o Espírito Santo. Mas Jesus está dando a Nicodemos aqui a entender que a disposição, o interesse, a vontade de mudança, de uma reviravolta na vida, deve partir dele, Nicodemos, como deve partir de cada um de nós. E aqui eu vou bater em uma outra base da predestinação fatalista. Deus predestina um para a salvação, outro para a perdição, em relação ao que cremos, que é o livre-arbítrio. Qual é a grande questão? Mais uma vez, cadê o nosso ajudante ali, o Enoque? Eu vou falar de dois termos aqui: monergismo. Isso é muito falado por aqueles que defendem a predestinação fatalista. Monergismo. Mono, uma única pessoa, um único. Monergismo, um único agindo. Monergismo é um ensinamento que afirma que a salvação é toda fruto do trabalho de Deus. Isto é que eu ensino monergismo. A salvação é fruto única e exclusivamente do trabalho de Deus. Ou seja, Deus escolhe quem Ele quer salvar e salva. É o que ensina o monergismo. O monergismo nega que o homem pode escolher se quer ser salvo ou não. Então, segundo o monergismo, não existe livre-arbítrio para a salvação. Deus escolhe quem Ele quer salvar, e como é uma obra de uma única pessoa, no caso Deus, a salvação, é tudo exclusivamente dele, é só Ele quem age, é só Ele quem opera, então é Ele quem escolhe, é Ele quem opera, é Ele quem toca, é sobre quem Ele escolher que a graça se manifesta, é sobre quem Ele decidir que Ele atrai, a graça é irresistível a esses, é sobre aqueles que Ele chama. Isso é um ensinamento do monergismo. A esses Deus então dá capacitação para viverem uma vida piedosa de um eleito, e a esses Deus então leva para estar para sempre com Ele, ser salvo. Isto é o que ensina o monergismo. E o homem é incapaz de fazer qualquer coisa, é incapaz de se dirigir a Deus, de caminhar em direção a Deus, sequer é capaz de ter sentimentos em relação a Deus. Nós sabemos sim que o pecado original deteriorou a capacidade do homem de ter sentimentos bons em relação a Deus, mas o Espírito Santo atua, toca, convence do pecado, da justiça e do juízo, mas a decisão precisa ser nossa. Aí é onde entra o sinergismo, que é o oposto do monergismo. Não o oposto necessariamente, mas enquanto o monergismo fala de uma única pessoa operando, o sinergismo é a doutrina protestante segundo a qual o homem, apesar do pecado original, conserva o livre-arbítrio na busca de sua salvação e na obtenção da graça divina. Apesar de não poder, eu não consigo me salvar, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho este poder, não está em mim, mas eu quero, eu desejo, então eu vou em busca do Salvador, eu vou atrás do Salvador, e aí então o Espírito Santo me ajuda, faz a obra que não é minha, é dele. Então há uma coparticipação do homem no projeto da salvação, e aqui agora não interessa se é 50% Deus, 50% homem, 80% homem, 20% Deus, 99,9% Deus, 0,1% homem, não interessa. O que interessa aqui é que há um trabalho de coparticipação do homem. Quando eu falo trabalho de coparticipação, estou falando de responsabilidade. A responsabilidade é nossa, não podemos atribuir a Deus a responsabilidade de salvar, e se não me salvar, a culpa é de Deus, porque não me escolheu. Se me salvar, graças a Deus que me escolheu, eu não tenho responsabilidade de nada. Se eu me salvei,
Foi porque Deus quis. Se eu não me salvei, foi porque Deus não quis. E onde que entra a minha responsabilidade? Nenhuma, é tudo com Deus. Então eu vivo a vida do jeito que eu quiser, na esperança de, quem sabe, Deus me escolheu. Quem sabe? Vou viver com essa pulga atrás da orelha até o fim dos dias. Será que eu sou eleito? Será que eu não sou eleito? Será que eu sou eleito? Será que eu não sou eleito? E aqui, inclusive, uma das partes assim mais nefastas desse ensino, que ele é nefasto. Ele não se coaduna com o caráter de Deus, de predeterminar alguns para a condenação. A parte mais nefasta desse ensinamento, na minha opinião, não estou refletindo aqui a opinião da igreja, da ADMA, da Assembleia de Deus, é a minha opinião. A parte mais nefasta é que todos os que pregam este ensinamento, eles são eleitos. A eles não fica a dúvida, será que eu não sou eleito? Não, eles são eleitos. Nunca vi nenhum ensinador da predestinação fatalista pregar dizendo, eu acho que eu não sou eleito, mas vamos lá, abra sua Bíblia aí, vamos pregar. Não, eles são eleitos. Eles defendem a eleição e acreditam na eleição deles. E colocam em dúvida a eleição dos demais. Mas eles confiam, acreditam na eleição deles. Isso é muito nefasto. Vamos voltar aqui para a nossa revista. Segundo subtópico. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Já mostramos, Deus quer que todos se salvem, 1 Timóteo 2, 4 a 6, João 3, 16, e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. A pessoa precisa se arrepender e ter fé. É o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nascer de novo, se arrepender dos seus pecados, abandonar, viver uma nova vida. Então, precisa desta participação humana. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Não há nenhum conflito em aceitarmos que a nossa salvação não depende das nossas obras. Ela é exclusivamente obra da graça. É Deus quem salva, é Ele quem tem o poder para salvar, Ele é Salvador, é Ele quem elabora o plano da salvação, é Cristo quem executa, é o Espírito Santo quem o mantém. Isso é obra exclusiva de Deus, não tem nada que eu possa fazer para merecer a salvação. Quando eu digo eu e qualquer ser humano da face da terra, do melhor ao pior, do ponto de vista humanitário, humano, não existe ninguém que possa fazer qualquer coisa que o possibilite chegar diante de Deus dizendo, eu mereço ser salvo. Não, ninguém merece. Não há méritos humanos. O mérito é todo divino. Aonde entra então a figura humana? Aonde entra então a participação humana? Ele não tem poder, ele não tem capacidade, ele não tem condições de se salvar. Mas ele tem poder de escolha, de decisão. Eu posso escolher a salvação que Deus oferece. Eu não posso me salvar, mas eu posso decidir aceitar a salvação que Deus oferece. A salvação está em Cristo. Deus entregou. Só há um caminho que leva a Deus. Só há um caminho de salvação. Cristo. Eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é aceitar a Cristo. Não tem mérito meu, é de Cristo. E aí por que eu passo a ser um eleito? Porque eu escolhi estar em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O segredo é estar nele, porque a salvação está condicionada a Ele. A pessoalidade da salvação gira em torno dele. O mérito é dele, a graça emana dele. Tudo é dele, por ele e para ele. E onde que eu entro, eu faço a escolha certa, a melhor escolha. Eu abandono a vida de pecado e eu escolho estar em Cristo. Quando eu tomo essa escolha, eu escolhi fazer parte do grupo dos eleitos. Porque quem está em Cristo
está eleito, porque Deus o elegeu. E estão eleitos todos os que estão nele. Vida santa e irrepreensível. O horário aqui já me diz agora para correr, vamos correr. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego agios, que é santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego anomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Os eleitos, a igreja, ela tem um padrão de vida aqui na terra. Ela é eleita, e aí eu falei para vocês, ensinei, presciência, eleição, predestinação. Ele conheceu, e tem outro texto, eu posso usá-lo agora, ia deixar para depois, mas podemos usá-lo agora, Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque, diz o versículo 29, vou começar do 28, quando você folheia a Bíblia. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que antes, primeiro, conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os que dantes conheceu, primeiro vem o conhecimento prévio, presciência, conheceu antes. E aqueles que Deus conheceu, que conhecimento? Conheceu, sabia que aceitariam o seu plano de salvação. Então a esses que ele conheceu e sabiam que ia se ligar a Cristo, e fazendo isso então passaram a ser eleitos. A estes ele predestinou. Conheceu, elegeu em Cristo, predestinou. A predestinação aqui aponta para a salvação. Mas antes de chegarmos a esse último estágio, nós temos esta passagem que é a vida terrena. Então qual é a atitude dos eleitos aqui na terra? Somos predestinados ao céu, os eleitos. Não uso nós, não vá tomando assim na pessoa, eu, não. Nós que estamos em Cristo. Se você sair de Cristo, aí você sai do nós. A decisão é sua. O poder de escolha continua com você. Se você sai de Cristo, você saiu do nós que eu estou falando aqui. Nós que estamos em Cristo, somos eleitos, somos predestinados à vida eterna. Mas antes de chegarmos lá, tem um estilo de vida de nós eleitos aqui. Nós, igreja, eleitos. Esse estilo de vida é santidade, irrepreensão. Sermos santos e irrepreensíveis. Por quê? Porque somos predestinados a sermos segundo a imagem do Filho. O seremos no final desta etapa, que é o último estágio da santificação, que é a glorificação, quando receberemos um corpo semelhante ao dele, mas antes aqui devemos viver como ele aqui viveu. Estamos nele aqui. Quando chegarmos lá, seremos semelhante a ele. Que história é essa? João fala isso para nós. Na sua epístola, na primeira epístola escrita por ele, o capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Aqui eu já tenho antecipo, a gente vai falar daqui a pouco de adoção. Fôssemos chamados filhos de Deus, significa antes não éramos filhos, agora somos chamados filhos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Quem não conhece a Ele, quem não está nele, não é filho. Mas olha quão grande amor nos concedeu o Pai. Agora nós somos chamados filhos. Por quê? Porque estamos nele. 2, amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifestado o que havemos de ser. Isso aqui é algo que estamos predestinados, mas ainda não se manifestou. Mas sabemos que quando Ele, mais uma vez, a pessoa bendita é Ele, a pessoa maravilhosa é Ele. Eu não queria usar os nomes, mas não posso deixar de usar. Não tem salvação em Armínio, não tem salvação em Calvino. Perda de tempo ficar se auto-intitulando arminiano, calvinista. É Ele, é nele. Quando Ele se manifestar,
seremos semelhantes a Ele. Não vou ser semelhante a Calvino, a Armínio, a Ele, porque assim como é, o veremos. E como é que eu faço nessa vida aqui agora? Qualquer que nele tem esta esperança de encontrar com Ele, de ser como Ele, faz o que aqui agora? Diz aí, purifique-se a si mesmo aqui, como Ele também é puro. Qual é o estilo de vida dos eleitos? Santidade, irrepreensão. É a forma de você demonstrar que faz parte do grupo dos eleitos, vivendo uma vida pura, uma vida santa. Olhe bem, hein? Não é para ser eleito. Se eu viver uma vida santa e irrepreensível, eu vou ter direito a ser eleito? Não, não é que vai ter direito. Você não tem nada que você possa fazer que lhe dê mérito. Mas porque você está em Cristo, passou a ser eleito, agora confirme a sua eleição. Confirme a sua salvação, vivendo uma vida santa, uma vida irrepreensível, mostrando para o mundo que você está nele, que você faz parte do grupo dos que foram eleitos nele, antes da fundação do mundo, vivendo aqui uma vida santa e piedosa. A nova vida dos eleitos é o último subtópico desse primeiro tópico. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como a mentira, o furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Veja bem, uma igreja. A eleição é da igreja. O propósito é apresentar a Deus uma igreja sem mácula, sem ruga, uma igreja santa, uma igreja irrepreensível. Não obstante, eu bati nessa tecla e repito, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Então, até o dia da glorificação, não é que eu vou ser glorificado, receber glória, mas eu vou receber um corpo glorificado. A expressão corpo glorificado simplesmente quer dizer um corpo incorruptível, um corpo imortal. Como Paulo ensina, convém que o que é mortal se revista de imortalidade, o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Esta é a glorificação do corpo. O processo da salvação começa no Espírito, onde o Espírito Santo passa a habitar. Dali ele começa a dominar a nossa alma, nossa vontade, pensamento e sentimento. Se materializa através do corpo, as minhas atitudes, a minha postura, a minha conduta. E o último estágio que diz respeito ao corpo é a glorificação do corpo. Então, até chegar lá, vida santa aqui. Quem é que me santifica aqui? É o Espírito Santo. Mas eu tenho que ter a decisão pessoal, a cada dia, de dizer não ao pecado e dizer sim para Deus. Não para o pecado e sim para Deus. Isso é uma decisão pessoal minha de cada dia. A cada dia o pecado se apresenta e Deus também. E eu escolho Deus. E aí, resolveu o problema? No outro dia o pecado vem de novo, com uma proposta melhor, pelo menos do ponto de vista carnal, humano e terreno. E Deus continua com o projeto dele, o plano dele. E você continua escolhendo Deus. Se algum dia você mudar de escolha, você tem direito a mudar de escolha. Agora você não tem como alterar as consequências da sua escolha. Você vai ter que arcar com elas. Você pode escolher estar ou não estar em Cristo, mas você não pode mudar as consequências. Eu quero estar em Cristo ou não estar em Cristo e ser salvo. Se você escolhe não estar, você vai ter que arcar com a consequência de não estar. Você não tem direito de alterar a consequência, mas você tem direito de mudar a sua escolha. Espero que não queira mudar a escolha de estar em Cristo. Se quiser, diga amém aí bem forte para quem está em casa ouvir. Vamos lá. Segundo tópico: predestinado para filhos de adoção. Já falei um pouquinho dele, você agora mais rápido, porque como eu disse, a lição ela gira fortemente em torno desse primeiro, eleição e predestinação. Os demais aqui são mais simples. Predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar
mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Conheceu, elegeu, predestinou. A predestinação, o termo grego proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que significa ou que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Então Deus conheceu, elegeu em Cristo, e agora Ele vai determinar qual é o destino, qual é o futuro desses que estão em Cristo, portanto eleitos. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida, tem algo que vem antes da predestinação, ela é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Nós já lemos aí Romanos 8, 29, não li o 30. Nós já lemos aí sobre filiação, na primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 1 a 3. Podemos ainda usar aqui Efésios, capítulo 1, a parte B do versículo 5. Mas é o que eu já antecipei. Os eleitos, eles ganham alguns privilégios da eleição. E um dos maiores privilégios de ser eleito é passar a fazer parte da família de Deus. É um outro nome para a igreja. E às vezes os apóstolos usam este termo, aos da família de Deus. É a igreja. Ele está dizendo aqueles que passaram a ser filho. Todos sabemos que Deus só tem filhos. Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho. Para ser parte da família de Deus, só sendo filho. Não tem como ser filho de um filho de Deus e achar que é neto de Deus. Para ser parte da família de Deus, filho. Deus só tem filho. Então, os eleitos, os que estão em Cristo, nosso irmão mais velho, o filho unigênito, único gerado, mas para a redenção eterna, primogênito. Por que eu digo isso? Ele foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Outros ressuscitaram e tornaram a morrer. Lázaro ressuscitou e morreu, a filha de Jairo ressuscitou e morreu. Ressuscitaram e morreram, ressuscitaram e morreram. O que ressuscitou e está vivo para sempre, Jesus, primogênito, dentre os mortos. Nós viremos depois, os que morrerem. Eu estou esperando o arrebatamento. E esse coronavírus está dizendo que ele se aproxima, hein? Está gritando aí que o arrebatamento está perto. Então, mas os que morrerem ressuscitarão. Somos da família de Deus. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Esta prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era parte do sistema, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito é bom propósito, não é? É um bom desígnio. Então, segundo o seu bom propósito, o bom propósito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Perceba que em todo o plano de salvação, o que vigora, o que se destaca, o que se evidencia de forma que a ponto de nos emocionar, é o amor de Deus.
Deus pega um grupo de pessoas que são seus inimigos, por conta do pecado, que vivem estilo de vida que o agridem, que o desonra, que transforma a cada dia, fazendo parecer que o que Deus criou, o homem, foi algo vão, porque a criatura que ele fez, o ser humano, vive o tempo todo contra ele e aliada ao arqui-inimigo dele, Satanás. E Deus pega estes, o amor. A estes, Deus entrega o seu Filho para morrer por estes. E aí alguns destes, porque a escolha é nossa, alguns destes aceitam a oferta de Deus, que é o seu Filho. E aí depois de aceitarem a oferta de Deus, Jesus, e agora fazerem parte do grupo dos eleitos nele para a salvação, aí o amor de Deus diz assim: tá pouco, quero fazer mais por eles. Eu quero elevá-los à condição de filhos. Eles eram inimigos, agora eu quero que sejam meus filhos. Isto é uma revelação que só Jesus poderia trazer. Só Jesus poderia trazer. Porque se você ler do Gênesis 1 a Malaquias 4, você não vai encontrar ninguém chamando Deus de Pai. Mas quando Jesus vem e ensina os seus discípulos que estão com ele a orar, ele diz: quando orares, orareis assim: Pai nosso. Como assim? Chamar Deus de Pai? Sim, agora que vocês estão comigo, Ele é Pai de vocês também, vocês podem chamá-lo Pai nosso. Ele está elevando vocês à categoria de filho. Não é apenas servo, mas também filho. Filho por adoção, mas filhos. Quais são os privilégios da adoção? Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome, de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece o direito de clamar: Abba, Pai. Agora nós podemos chamá-lo de Paizinho, meu Pai amado. Isto é o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Recebemos novo nome, nova vida, novo destino, tudo novo, porque passamos a fazer parte da família de Deus. Antes você era chamado de mentiroso, antes você era chamado de trambiqueiro, antes era... e por aí vai, não vale a pena nem aqui dar os nomes pelos quais você, nós éramos chamados. E agora somos chamados filho de Deus. Ali vai um servo de Deus, ali vai uma mulher de Deus, um homem de Deus, um filho de... Olha como mudou. Deus nos trouxe para a sua família, muda o nome. O próprio Jesus diz: aquele que vencer, lhe darei a conhecer o meu novo nome, o novo nome de Jesus. E também teremos um novo nome. Tudo novo está nos aguardando, novidade de vida, novo céu, nova terra, tudo novo. Mas tudo novo começa com uma nova vida. Renunciarmos à velha, aceitarmos a nova vida, a redenção, a regeneração. E aí nós vamos só galgando patamares, intimidade, comunhão, filiação. Só vamos galgando os patamares elevados, subindo, até chegarmos à salvação eterna. Finalmente, a sublimidade de propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos, pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor.
Nós temos aqui 2 subtópicos, eu vou ler a ambos e faço um comentário único. Primeiro, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente, já falei bastante isso aqui, não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Olha a vontade de Deus, já falei a vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que ninguém se perca. Não é vontade de Deus que ninguém vá para o inferno. Ele não predestinou pessoas para o inferno. Deus criou o inferno não para pessoas. Ele criou o inferno para o diabo e seus anjos, demônios, anjos caídos. Quem vai para o inferno vai porque escolhe ir, não porque Deus predestinou a ir. Não tem como coadunar, irmão, com o amor de Deus, predestinação de pessoas para o inferno. Eu amo a todos, eu falo, eu amo, mas te escolhi para ir para o inferno. Mas eu te amo, mas eu te escolhi para ir para o inferno. Não, mas eu quero, não tenho vontade, não tenho querer, não, eu te escolhi para ir para o inferno. Mas fique tranquilo, lá no inferno saiba que eu te amo. Tem como coadunar com o amor de Deus? As pessoas vão porque decidem ir, e isso faz o coração do Pai doer, porque Ele quer que todos se salvem, Ele quer que todos venham ao conhecimento. Deus quer que as pessoas tomem conhecimento de que há salvação sendo oferecidas a ela em Cristo Jesus. É por isso que há uma ordem para a igreja, os eleitos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas para que esse teatro todo, se Deus já escolheu quem se salva e quem se perde? Para que essa perda de tempo? Para que essa gastança de dinheiro em vão, se Deus já escolheu quem se salva e quem se perde? Não faz sentido, irmãos. Não, a vontade de Deus é que todos se salvem. A maior parte das pessoas conheçam o plano da salvação, aceitem a dádiva, a graça, o favor imerecido. Por isso Ele nos ordena, Ele nos instiga, Ele nos constrange a pregar em tempo, fora de tempo. Foi por causa disso que o apóstolo Paulo, que prega a eleição, escreveu aos Efésios. Por isso que ele se arriscava atravessando mares, sofria apedrejamento, açoite, continuava. Para que Paulo fazia tudo isso, se ele acreditasse numa predestinação fatalista? Colocar a vida em risco e viver sendo preso, e ora naufragando, e outra hora sendo açoitado, outra hora apedrejado, outra hora caluniado. Para que tudo isso, se no final das contas não faz a menor diferença? Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Todas as vezes que a palavra predestinação aparece, ela nunca faz alusão à perdição. Deus predestinou os eleitos à salvação. É a vontade dele. Agora, quem não quer ser eleito vai para o inferno, não porque Deus os predestinou ao inferno. Eles vão porque eles decidem ir. Não jogue na conta de Deus. Não coloque no colo de Deus a responsabilidade pela ida de pessoas ao inferno. É muito simples assim, não é? Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. E até já falei para vocês, todos os que pregam assim, eles vão para o céu, né? Nunca vi nenhum pregador da predestinação fatalista dizer que ele é predestinado ao inferno. Ele é predestinado ao céu. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Predestinação e amor, já falei um pouquinho, mas para nós fecharmos, antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre.
Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos, em prover a salvação, o amor. Por que é que Deus provê a salvação? Por amor. Foi por amor que Ele nos elegeu. Foi por amor que Ele nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como um favor imerecido, um ato da graça, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, obrigados, mas atraídos a Ele. Ele chama, Ele não obriga. Imagina alguém que Ele predestinou a ser salvo. O camarada não quer ser salvo, mas Ele predestinou para ser salvo. Então você vai ter que ser coagido, levado brutalmente à força a ser salvo. Por quê? Porque Deus te predestinou para isso. E o outro predestinado à perdição quer ser salvo, quer vir para a igreja. Rapaz, não vem aqui perder tempo não, eu não te escolhi para isso. É uma coação, não. A livre escolha. Eu vou ler mais 2 textos para nós encerrarmos aqui, que deixam claro. Por exemplo, o primeiro aqui, se quer, eu vou ler. Josué 24:15, fala da livre escolha. Josué revela os pecados ocultos do povo, que estavam ainda titubeando entre Deus e os ídolos. E ele diz: escolheis hoje a quem servais. Escolham. Eu já tomei a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué escolheu e instou a outros que escolhessem. Decidam hoje. A decisão é sua, a quem servais. Mas o último texto que eu quero ler, eu gostaria que você acompanhasse, é Lucas. Evangelho escrito por Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 13. Versículos 34 e 35. Acompanhe você em casa também. Olha as palavras comoventes de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Olha a vontade. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas não quiseste. Olha a vontade dele. Quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. Mas Deus não é soberano, não é onipotente? Não é Ele que salva? Quer salvar? Por que não salva? Vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vos deixará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eu vim para salvar, eu quis salvar. Quantas vezes? Vocês não quiseram. No final das contas, a culpa é de Deus? Por alguém se perder? Conclusão, espero que possa ter trazido um pouco de luz, porque com base na Bíblia nós sempre teremos luz. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua, primeiro, presciência. Em Cristo Deus, segundo, elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Se os mais de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra agora se dobrassem a Jesus, exatamente agora, o sangue de Jesus é poderoso para salvar absolutamente todos agora. Se todos confessarem a Cristo simultaneamente agora, o sangue de Jesus é poderoso para salvar absolutamente a todos agora. Nós sabemos que isso não vai acontecer, não porque Deus não quer, porque o homem não quer, o mundo não quer, a humanidade não quer. O livre-arbítrio é nosso. Deus
Por sua presciência, o conhecimento prévio, sabe quem vai decidir por ele e quem não. Ele simplesmente sabe, porque é inerente à sua natureza. Deus elegeu em Cristo um povo chamado igreja, e a este povo determinou previamente, ou predeterminou a salvação dos eleitos em Cristo. Mas quem não faz parte da igreja, não faz porque não quer ser. Não porque Deus não quer que seja, mas porque a pessoa não quer. Então a eleição e a predestinação bíblica é esta: a salvação é oferecida a todos. Os eleitos são aqueles que estão em Cristo, e estes estão predestinados à salvação. Amém? Quero agradecer mais uma vez o pastor Elias, o irmão Wagner, que está responsável pela escola dominical da sede, todo o campo, junto com o presbítero Robson, né? Agradecer a oportunidade de poder falar aos irmãos mais esta vez, a quem está em casa, aos que estão aqui, e me despeço mais uma vez pedindo a todos que se inscrevam no canal da TV Adma, e se quiserem aprender mais também de teologia, na descrição acredito que tem aí o link também do canal no YouTube da Escola Teológica Shema. Você pode se inscrever e também acessar todos os nossos conteúdos para abençoar a sua vida. E termino como comecei: se esta aula te abençoou, se esta aula te edificou, se essa aula trouxe esclarecimento para algumas dúvidas que você tinha, foi bênção para a sua vida, não retenha não, compartilhe com outra pessoa, pega o link e passa adiante para que outros vejam, sejam edificados, e quem sabe até alguém que não é eleito, porque não está em Cristo, ao final da aula assistida, tome a melhor decisão, que é estar em Cristo, fazer então parte dos eleitos e aguardar a predestinação eterna que nos está reservada, o céu de glória com Deus. Deus abençoe a todos, muito obrigado.